Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, seja lá em que horário que vocês estejam assistindo. Espero que todos vocês estejam bem. Sou o professor Matheus e estamos aqui com mais uma aula de Java, né? Agora vamos falar de comandos de decisão. Então, depois de eu já ter ensinado para vocês como a gente instala e configura o Java no computador, falei um pouquinho da parte técnica, da história do Java, falei para vocês dos nossos primeiros passos, então, como estruturar uma classe, como estruturar o método main, como compilar o primeiro programa, depois lá no Eclipse os primeiros passos, então saída de dados, entrada de dados, declaração de variáveis, tipos de dados que a gente tem no Java, falamos também ali de operações aritméticas, falamos de concatenação de dados, então a gente dá mais um passo agora dentro da linguagem Java, falando de algo um pouquinho mais complexo agora, falando de comandos de decisão. Por quê? O que eu ensinei até agora para vocês é o básico do básico do básico de qualquer linguagem de programação, então você ter entrada de dados, você ter armazenamento de dados, você ter saída de dados. Podemos dizer que tem um pouquinho ali de processamento? Sim, quando eu ensinei operações aritméticas para vocês. Só que isso deixa o programa todo em uma linha linear de funcionamento. E os programas, na verdade, não são assim. Eles têm vários casos de desvios de ações, de condições, né? Então, para isso, precisamos de comandos de decisão para determinar o que o programa vai fazer ou deixar de fazer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, entendendo o que são comandos de decisão. Comandos de decisão são estruturas de controle que permitem que um programa tome decisões condicionais e execute diferentes blocos de código com base em condições específicas. Então, o programa vai lá e analisa uma condição. Se ela atende um requisito, ótimo, vai executar uma tarefa. Se não atende esse requisito, executa outra tarefa. Ou, se atende um requisito, executa uma tarefa. Se não atende, mas atende outro requisito, executa outra tarefa. Se não atende nenhum dos dois requisitos, executa outra tarefa completamente diferente. Ou seja, ela avalia um valor. Se uma condição sobre aquele valor é atendido, faça uma coisa. Se não, faça outra. Isso é uma tomada de decisão. No Java, nós temos dois comandos de decisão, que são os comandos switch e o comando if. Então, nessa primeira aula, eu quero falar para vocês do comando if. Na próxima, vamos tratar lá do comando switch. Então, começando pelo comando if, sem estresse, sem complicação nenhuma, a primeira coisa que a gente pode fazer. Vamos lá, comando if. O comando if permite que o programa tome decisões condicionais. Grave bem essa palavra condicional, porque isso vai ser interessante lá no switch case. Vocês vão entender que tem uma diferença entre o if e o switch case por conta dessa história de condição. Executando um bloco de código específico se uma condição booleana for verdadeiro. Então, vamos por partes. Primeiro, por que tem esse if em negrito e sublinhado aqui? Porque se é a tradução de if no inglês, certo? If traduzido para o português se diz se. Segunda coisa, booleana. Booleano, se vocês lembram, é um valor, um tipo de dado que a gente tem nas linguagens de programação, que serve para guardar algo binário. Então, ele guarda ou true ou false. Então, se ele tem uma condição e essa condição for true, verdadeira, ele executa uma coisa. Se não houver nada, ele não executa nada. Mas e se eu precisar que ele execute alguma coisa? Para isso, eu tenho esses outros dois comandos aqui. O comando if também pode ser pareado junto com os blocos else e else if, que são executados caso uma condição estabelecida primeiro para o if não seja atendida. Matheus, deu para entender, mas não deu para entender. Então, temos aqui um exemplo. A sintaxe do if, a sintaxe do if else, a sintaxe do if else, que é o quê? O que eu estou dizendo aqui? Se essa condição for atendida, executa o que eu especificar aqui dentro. Mas e se ela não for atendida? O programa não executa nada, porque não vem nada depois. Segundo caso, se a condição especificada aqui dentro for verdadeira, executa esse bloco. Se não, executa esse bloco de comandos aqui. Terceiro exemplo, que é esse bloco todo. Se essa condição for verdadeira, ótimo, executa esse bloco. Se não, se essa outra condição for verdadeira, então eu executo o que tiver dentro desse bloco. Agora, caso nem essa condição seja verdadeira, nem essa condição seja verdadeira, executa-se então o que estiver nesse bloco aqui. Então, como vocês podem ver, o que tem em comum entre os três exemplos é a presença do if. Então, eu posso primeiro declarar um if sem declarar um else, mas eu não posso declarar um else sem declarar um if primeiro. Então, para que eu declare o else, é obrigatório a declaração do if.
Segunda coisa, esse bloco aqui, if else, ele prevê uma condição binária, ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso. Mas e se eu precisar de uma terceira, uma quarta, quinta condição? Eu tenho então o else if. E o else if ele tem que ser declarado sempre entre o if e o else. Quantos else ifs eu posso ter dentro de um bloco de decisão? Quantos forem necessários. Mas sempre tem que aparecer um else no começo e talvez, olha, perdão, sempre tem que aparecer o if no começo e talvez, se for necessário, o else no final. Bom, entendido isso, deixa eu tirar isso daqui da frente. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Então, temos aqui o nosso Eclipse já aberto, né? Vamos criar um projeto para que eu possa explicar isso aqui para vocês. Então, new, Java Pro Other, Java Project. Eu vou chamar esse projeto aqui de decisão. Vou deixar no Java 21 mesmo. Próximo. Finish. Não. E dentro do projeto, eu vou criar aqui dois pacotes. O primeiro pacote, sim, eu posso criar o pacote separadamente sem criar uma classe primeiro. Eu vou chamar ele de if. If não é um nome válido. Então, underline if. E o segundo pacote, underline switch. Por que if e switch não seriam nomes válidos? Porque são comandos do Java, certo? São comandos da própria linguagem. Então ele não pode aceitar comandos próprios, palavras reservadas, como se chamam, para nome de classes ou então nome de pacotes. Então, por isso eu tive que colocar esse caractere especial no começo para ele poder diferenciar. O primeiro exemplo de código que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Vai ser utilizando aqui o if, esse switch eu vou deixar para utilizar na próxima aula. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para o usuário digitar um número e vai determinar se esse número é positivo ou negativo. Então, criar uma nova classe. Class. Eu vou chamar de positivo, negativo. Finish. Larga o console, dá um pouquinho de zoom. Certo, aquela estrutura que vocês já conhecem, a declaração do pacote e o nome do pacote. Estou dizendo que a classe pertence a esse pacote. Aqui está a estrutura da classe, então uma classe pública chamada positivo negativo. E a definição da classe fica entre essas duas chaves aqui. Ok? Bom, aqui dentro começa aquele padrão, né? Primeiro o método main, então public static void main, abre parênteses, string, colchetes args. Bom, como eu vou pedir para o usuário digitar um número, eu vou precisar do scanner. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é importar o scanner para dentro do projeto. java.util.scanner. Segunda coisa é a instância do scanner. Então, scanner leitor igual new scanner system.in. Agora eu vou pedir para o usuário digitar um número. Então, sys out, Ctrl espaço, entre parênteses, entre aspas, porque é um texto, né, uma mensagem, digite um número. Eu não sei se esse número que o usuário vai digitar é um número com vírgula, um número sem vírgula, mas eu sei que eu preciso determinar se ele é positivo ou negativo. Então, para evitar possíveis problemas com tipos de dados, eu vou declarar uma variável double, chamada entrada, que representa a entrada, esse número que o usuário digita. Sinal de atribuição, leitor.nextDouble. Lembrando, leitor é o nome da minha instância do scanner. O método nextDouble faz a leitura de números double que o usuário digite aqui no console. Ele vai pegar o valor que o usuário digitar e vai guardar nessa variável entrada aqui, recém-declarada. Então, temos aqui mais uma outra forma de se declarar variáveis dentro do Java. Beleza. Peguei o número, guardei aqui dentro. Agora, o que eu faço? Eu preciso determinar se o número é positivo ou negativo. Então, se, abre parênteses, a condição ela tem que ficar entre parênteses. O valor que estiver na variável entrada for menor que zero, maior que zero, significa o quê? Abre chaves, enter,
fecha chaves. E as chaves aqui no comando if, elas vão seguir a mesma regra que o método main, ou qualquer outro método, e que a classe. Para cada chave que eu abro, eu tenho que fechar a chave em seguida. Então, olha, a classe positivo e negativo começa aqui, a chave da classe termina aqui. O método main começa aqui, a chave que encerra o método main está aqui. Então, se eu precisasse criar outro método além do método main, eu teria que criá-lo aqui, fora dessa chave, mas antes da chave que encerra a classe. Mas isso é tema para outra aula. A mesma coisa com if. If, a minha condição, abre chaves e fecha chaves aqui. E dentro dessas chaves, eu coloco a ação que o programa tem que fazer caso essa condição seja atendida, ok? Então, se o valor que o usuário digitou, que está na variável entrada, for maior que zero, significa então que é um número positivo. Então, eu vou mandar ele escrever na tela, system.out.println, entre aspas, o número é positivo, ok? Então, executar, ok. Aqui é a mensagem, digite um número. Vamos dizer que o usuário digite o número 2. O número é positivo, 2 é maior que zero. Vamos dizer que ele digite o número 8,9741. Já que o programa aceita decimal também. Olha, o número é positivo, porque a parte inteira é maior do que zero. Até mesmo se eu digitar um número decimal comece com zero. 1, 2, 4, 3, 9, 0, 7, 6. O número é positivo, é um número bem próximo de zero, mas ainda assim é um número maior do que zero. Agora vamos fazer o teste. E se eu disser que o número é menos 2? O programa já não faz nada. Por quê? Apesar dele funcionar só com o if, vamos entender como o computador pensa. Se o valor da entrada for maior do que zero, eu escrevo que o número é positivo. Ah, mas e se a condição for falsa? E se ele não for maior do que zero? Então, ele joga para essa chave e continua o programa. Só que depois dessa chave, ele não tem mais instrução nenhuma. Então, eu não mando ele exibir uma segunda mensagem na tela, eu não mando ele pedir um novo valor, nada. O programa só continua. Tanto que depois disso aqui eu tenho que fechar o scanner, né? Scanner.leitor.close e parar o programa. System.exit 0. Certo? Então, depois desse if, se essa condição aqui não for atendida, o programa não faz nada. Por quê? Porque eu não mandei ele fazer nada. Então, eu preciso de um contraponto a esse caso. E o contraponto ao if, o oposto de se, é o senão, que é o else. O else, ele não tem condição. Ele não tem condição. Ele é um comando burro, vamos assim dizer. Então, se a condição do if for falsa, ele executa o que estiver aqui dentro, independente do que não seja atendido aqui no else, e daqui a pouco no if, perdão, e daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, então, se essa condição é falsa, significa que esse número não é maior que zero. Logo, automaticamente ele é menor, certo? Então, colocamos aqui o sysout, Ctrl espaço, e a mensagem de o número é negativo, ok? Então, vamos executar o programa, ok? A mesma mensagem que nós vimos antes, digite um número. Se eu digito 3, o número é positivo. Se eu digito menos 2, o número é negativo. Se eu digito menos 0,98765432112345678 o número é negativo, certo? Porque apesar de ser um número minúsculo, bem próximo do próprio zero em si, mas ainda assim é menor que zero por causa desse sinal. Então, ou seja, automaticamente, se essa condição é falsa, então executa esse bloco. Mas existe uma condição, uma situação em que essa condição pode ser falsa, mas não automaticamente isso aqui ser verdadeiro? Porque olha só, nós testamos o programa com isso aqui sendo maior do que zero, que aí eu executo a mensagem de número positivo, e com o valor de entrada sendo menor que zero, que eu executo a mensagem de número negativo. Mas e se o valor da entrada for exatamente zero? Ele vai dizer que o número é negativo. Por quê? O computador, pessoal, é uma máquina extremamente literal. Ele analisa a condição, mas ele não analisa contexto. Então, o que está acontecendo?
Está acontecendo o seguinte, ele entendeu. A entrada, o valor da entrada é zero. Zero é maior que zero? Não, zero não é maior que zero. Zero é igual a zero. Então, não tem como ele dizer que o número é positivo. Ele vai dizer então que o número é negativo. Só que aí você pode pensar, mas isso aqui é muito fácil de resolver. Basta eu colocar o sinal de igual e pronto, certo? Errado. Porque se eu coloco esse sinal de igual e eu digito que o valor da entrada é zero, o programa vai entender que zero é um número positivo. Olha só. Zero. O número é positivo. O que não é verdade. Zero não é nem positivo nem negativo. Zero é o zero. É um valor neutro. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, tirar esse sinal de igual daqui. A segunda coisa que nós podemos fazer é utilizar o contraponto, o complemento que eu falei para vocês. Então, além do if e do else, nós temos a implementação do else if. Então, eu digito aqui else if. É basicamente um if misturado com else. Então, se eu tenho a presença de um if, eu tenho que especificar a condição aqui dentro também. Então, se a entrada for menor do que zero, abre chaves, Enter, ele fecha as chaves automaticamente. Não se esqueça dessas chaves. System.out.println. O número é negativo. Então vamos fazer um teste de mesa aqui de novo, avaliar como isso aqui está funcionando. Então, se o valor da entrada que é preenchido pelo usuário é maior do que zero, eu escrevo que o número é positivo. Se não, se o valor da entrada for menor do que zero, significa que o número é negativo. Mas, se ele não for nem maior nem menor, ou seja, se essa condição é falsa e essa condição é falsa também, então automaticamente eu caio nesse else dizendo que é um número é zero, né? Então não que ele é negativo, o número é zero. Fecha aspas aqui, executa o programa. Então, olha só, digite um número. Já testando, se eu digito 34, o número é positivo. Se eu digito menos 34, o número é negativo. E se eu digito 0, ele fala que o número é 0. Ok? Esse aqui é o conceito de if-else, como nós temos. Não tem muito o que explicar além disso, é um negócio extremamente simples, então vamos colocar um pouquinho disso aqui em prática. Vamos ver então se vocês entenderam. Vou trazer aqui do canto. Então vamos lá, uma pequena proposição de desafio para vocês. Número 1, vou pedir para vocês só o número 1, porque o número 2 aqui eu vou deixar mais para frente porque ele requer uma outra maneira de você comparar. Porque até agora eu ensinei para vocês comparação de números, de valores com if utilizando números. Mas e para comparar textos? Eu vou ensinar isso aqui depois. Então, eu te desafio agora, tenta resolver aqui o exercício número 1. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, considerando que você pausou o vídeo, né, você tentou resolver, independente de você ter conseguido ou não, vamos lá, resolução desse exercício aqui. Então, fecha aqui. Eu vou criar uma nova classe aqui dentro do if, que é o ex1. Então, new class, eu vou chamar de ex1, finish. Criar o método main, Ctrl Enter, aliás, Ctrl espaço Enter. Criou-se aqui o método main. Vamos lá. Ele tem que perguntar para o usuário a idade dele. Normalmente, idade vem em número inteiro. Então, eu vou criar uma variável do tipo int, chamada idade. Começa em 0. Se eu vou perguntar para o usuário, eu preciso do scanner. Então, import java.util.scanner. E vou criar uma instância do scanner. System.in. Certo. Então, variável criada, scanner declarado. Agora eu vou pedir para o usuário digitar a idade dele. Então, sysout, Ctrl espaço, entre aspas, digite a sua idade. Idade recebe s.nextInt. Agora vem a parte que nos importa, a tomada de decisão. Se if a idade do usuário for maior ou igual a 18, então abre chaves, enter,
ele fecha chaves automaticamente. Se esta condição é verdadeira, significa que o usuário é maior de idade. Então escreve na tela sysout, Ctrl espaço, entre aspas, você é maior de idade. Fora do if, eu fecho o scanner, s.close, e paro o programa, system.exit 0. Vamos executar, clica aqui no botão Run, digite a sua idade. Então, eu tenho meus 25 anos, então 25. Você é maior de idade. Se eu rodo de novo, digamos que eu estou no começo da adolescência, que eu tenho, aliás, no começo da vida adulta, digamos que eu tenho 18 anos, eu sou maior de idade. Mas digamos que, como talvez muitos de vocês que estejam me assistindo agora, tenham ali seus 15 anos, 16, 14, não sei com que idade você está assistindo esse vídeo. E olha só, o programa não faz nada. Pela mesma razão que eu já havia falado anteriormente para vocês. Se essa condição aqui é verdadeira, ótimo, executa esse bloco. Mas se for falso, ele não tem o que executar, nada foi especificado. Então, else, se não, ou seja, se a primeira condição não for verdadeira, significa que você é menor de idade. Ok? Então, vamos executar. Ok? Agora, o mesmo caso, que você tenha 15 anos, você é menor de idade. Que você tenha 12, você é menor de idade. Que você tenha 45, você é maior de idade. Certo? Bom, mas voltando aqui ao nosso caso. Isso aqui que eu mostrei para vocês, do exercício 1, se assemelha ao que eu falei aqui no positivo e negativo, no que? Eu estou comparando números, eu estou fazendo tomada de decisão com números. Mas e se eu precisasse fazer tomada de decisão com caracteres, com letras, que era como pedir aqui no exercício 2? Crie um algoritmo que pergunte ao usuário por 2 números e depois pela operação aritmética, ou seja, ele pedir por 2 números é fácil. Então eu crio 2 variáveis no scanner, faço a leitura de cada um, mas eu tenho que perguntar pela operação aritmética. Então o cara tem que digitar lá o símbolo, o sinal de mais, sinal de menos. Eu faço a leitura do caractere, isso é fácil, a gente utiliza o método nextLine do scanner, mas como eu faço essa comparação? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma nova classe, então, new class, ex2, finish. Mesma coisa, método main, Ctrl espaço, enter, criou-se aqui o método main. Como eu disse, primeiro eu vou ter que perguntar para o usuário, então vou ter que importar o scanner, não tem jeito, import java.util.scanner. Depois, a instância do scanner, scanner s igual new scanner. Entre os parênteses, system.in, ponto e vírgula. Bom, o usuário vai ter que digitar 2 números, então vou pedir para ele, sysout, Ctrl espaço, digite o primeiro valor. Eu não sei se ele vai digitar o número inteiro, se ele vai digitar o número com vírgula, mas é bom a gente se precaver disso. Então, por questões de segurança, a gente declarava a entrada como double. Então, double n1, que é o primeiro número, igual s.nextDouble. A mesma coisa para o número 2. Então, sysout, Ctrl espaço, enter, entre aspas, digite o segundo valor. Double n2 igual s.nextDouble. Variáveis declaradas, valores armazenados, maravilha. Agora eu tenho que perguntar para o usuário por uma operação. Então, eu primeiro vou ter que dar um menu para o usuário com as opções que ele tem. sysout, Ctrl espaço, entre aspas. Escolha uma operação. Sysout de novo, porque eu vou ter que explicar para ele quais operações que ele tem. Então, vou pedir que ele digite sinal de mais para soma, pipe, menos para subtração, sysout de novo,
X para multiplicação e o barra para divisão. Ah, faltou um traço aqui. Vamos testar o programa, como é que ele está ficando. Então, executa, ok. Vou arrastar aqui para o lado. Digite o primeiro valor, 3. Segundo valor, 3 também. Escolha uma operação, mais para soma, traço para subtração, x para multiplicação, barra para divisão. Digamos que eu queira multiplicação. Eu digito um x e ele não deixa eu digitar. Por quê? Porque o programa parou. Porque depois aqui do menu eu não tenho mais opção nenhuma. Então agora eu vou guardar esse caractere que o usuário digitou, esse texto que o usuário digitou. Então eu vou declarar uma variável string chamada op, de operação, operation, como você queira chamar, igual s, que é o meu scanner que eu declarei lá em cima, ponto next line. Ok? Então isso vai capturar o que o usuário digitar e guardar nessa variável. E nesse ponto aqui você já deve estar percebendo o seguinte: esse código está bem bagunçado, né? Pô, tudo colado aqui do lado esquerdo do programa, do editor. Tá difícil de ler esse negócio. Como eu ensinei para vocês algumas aulas atrás, isso aqui é falta de indentação. Como eu disse, a falta de indentação, ela vai impedir o programa de funcionar? Não, vocês viram o programa funcionando aqui sem problemas. Mas está difícil ler, está difícil acompanhar isso aqui. Então, eu poderia vir aqui dando tab manualmente em cada linha? Poderia, só que olha só, eu tenho 15 linhas de código aqui, vai dar um trabalho do caramba. Então, o Eclipse facilita isso para mim. O que eu faço? Ctrl A, eu seleciono todo o meu código. Ctrl I, e ele fica alinhado perfeitamente aqui para nós. Está identado. Agora eu posso continuar programando. Então vamos lá. Até aqui eu tenho a leitura da minha operação. Agora vem a parte interessante dessa aula, que é a tomada de decisão. Muitos de vocês talvez já possam ter feito esse exercício mental enquanto eu estava explicando e pensaram, ou até mesmo os mais curiosos de vocês devem ter pausado aqui o vídeo enquanto eu estava falando, se pensam em uma solução, deve ter tentado aí e deve ter chegado em algo mais ou menos como isso aqui. Se a operação for igual, aspas, o sinal de operação, que é, por exemplo, para soma, é o sinal de mais, que é o que eu especifiquei para o usuário aqui, o que ele vai fazer? Se for igual ao sinal de mais, ele vai mostrar na tela a soma de N1 com N2. Então, sysout N1 mais N2. Já vou adiantar o else aqui, que vai vir lá no final, que é: se não for nenhuma das operações especificadas, então significa que é uma operação inválida. Então, vou colocar a mensagem aqui de operação especificada é inválida. Ok? Vamos testar o programa. Ok. Traz o console para cá. Digite o primeiro valor. 2, 3. Eu quero somar. Opa. Por que o programa parou? Acho que eu já sei o que pode ser. Acho que eu já sei o que pode ser. Então vou colocar um next line aqui. Dois, três. Agora sim. A operação especificada é inválida. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, por que eu precisei fazer isso aqui? Isso aqui é um problema do Java que aparentemente quando você coloca métodos de leitura que não sejam o nextLine antes do nextLine, ele não completa o buffer de leitura. Então, quando você exibe qualquer outro texto na tela, o Java lê esse texto para poder completar o buffer e o programa simplesmente para, ele não executa a outra leitura. Tinha maneira mais fácil de resolver isso? Sim, eu pedi para o usuário especificar a operação primeiro, no começo do programa, depois pedi para ele executar fazer a leitura dos números. Mas uma forma que, por alguma razão, sempre funciona é, depois de leituras que não sejam nextLine, como por exemplo nextDouble, que está aqui, ou nextInt, você simplesmente colocar um nextLine aqui que não armazena nada em lugar nenhum. Mas vamos lá, o que interessa agora é o seguinte: vocês viram que eu executei o sinal de mais.
E ele falou para mim que a operação especificada é inválida, ou seja, ele leu essa condição aqui, entendeu ela como falsa e executou essa operação, executou o else. Mas se eu digitei o sinal de mais, por que ele entendeu essa condição como falsa? Vamos lá, pessoal. O string para o Java, ele não é um tipo de dado primário, que nem o double que eu tenho aqui, que nem o int, que nem o boolean. Tanto que vocês podem perceber que os demais tipos de dados começam com letra minúscula. Só o string começa com letra maiúscula. Por quê? Isso porque o string para o Java é uma classe. Não que os outros não sejam. Eu tenho variações do double com D maiúsculo, tenho variação do integer com E maiúsculo, tenho variação do boolean com B maiúsculo. Mas o string por si só, ele é uma classe. Por quê? Porque ele é uma evolução do tipo de dado char. Porque pensa, o que é uma string? String é texto. Texto nada mais é do que uma fileira de caracteres alinhados. Então, ou seja, é como se fosse lá o tipo de dado char, como se eu declarasse várias variáveis char, onde cada uma guardasse um caractere de um texto, certo? Só que uma classe em Java, ela tem o quê? Ela pode ter valores armazenados, que nem tem o caso aqui? Sim, mas ela também vai ter métodos. Guarda essa palavra que isso vai ser importante para resolver esse problema. Então, quando eu escrevo essa condição aqui, o que eu estou dizendo? Que se o objeto OP é igual ao símbolo sinal de mais. Eu não estou comparando o valor de OP. Eu estou comparando o quê? Eu estou comparando o objeto todo. Estou comparando aquele objeto que ele reservou na memória RAM, não o valor que ele guardou dentro desse objeto. Então, quando eu comparo esse objeto com esse valor, ele vai falar, isso aqui é falso. Não tem como um objeto ser igual a um valor. Então, ele cai aqui, operação especificada é inválida. Beleza, então eu entendi, eu não posso comparar um objeto diretamente com o seu valor. Mas então, como é que eu faço para comparar esse valor com o valor armazenado dentro do objeto? Para isso, pessoal, eu vou utilizar um método da classe string chamado equals. E aí sim, o meu valor. Equals, em inglês, significa igual. Então, eu estou falando, se a variável OP, ou melhor, a string OP, o objeto OP, for igual a isso aqui, né, se o valor armazenado for igual a isso aqui, aí sim, exiba na tela para mim a soma dos dois valores. Então, sempre que eu precisar fazer comparação de strings em Java, seja por uma tomada de decisão ou qualquer outra coisa, eu tenho que utilizar esse método equals. Olha só, eu vou rodar o programa de novo, sinal de mais. Ah, droga. Roda de novo. 1, 2, soma 3. 1 mais 2 dá 3. E por que ele apareceu o 3.0? Porque ele está lendo números double. Então, mesmo não colocando, ele entende a casa decimal vindo depois desse 1 e desse 2 como 0. 0 mais 0 vai dar esse 0 aqui. 1 mais 2 vai dar esse 3 aqui. Tanto que se eu digitar um número com casa decimal, 2,3 mais 3,2, ele vai dar 5.5. Bom, agora é hora de implementar as outras operações, né? Então, se OP for igual ao sinal de mais, exiba a operação de soma. Se não, se o objeto OP for igual ao sinal de menos, você faz o quê? Você exibe a subtração dos dois valores. Se não, se OP for igual ao asterisco, ou seja, a multiplicação, a gente troca esse sinal de mais pelo asterisco, pela multiplicação. Ah, não, perdão. Eu defini a multiplicação aqui como sendo x, então, x minúsculo. Se não, se o meu OP for igual a barra, que é a divisão, então aí sim ele calcula a divisão para nós. Tirar um pouquinho desse zoom. Olha só. Novamente, eu tenho a definição do pacote, importando o scanner, definição da classe, definição do método main e aquilo que nós estávamos falando. Cria a instância do scanner, pede o primeiro valor, lê o primeiro valor, guarda em uma variável, pede o segundo valor, lê esse segundo valor, guarda em outra variável, limpa o buffer, pede para o usuário escolher uma operação, ele lista as operações que o usuário tem disponível,
lê essa operação e guarda nesse objeto OP, nessa variável OP do tipo string. Se o OP for igual a mais, então soma. Se não, se o OP for igual ao sinal de menos, exiba a subtração. Se não, se o OP for igual a x, exiba a multiplicação. Se não, se o OP for igual a barra, exiba a divisão. Se nenhuma dessas condições for atendida, então ele fala que a operação especificada é inválida. Vamos testar o programa. Primeiro, força ele a dar erro, né? Então, digite primeiro o valor 3,9 mais 4,2. Eu vou colocar aqui porcentagem. Vamos ver o que ele faz. Operação especificada é inválida. Perfeito. 4,9, 3,2, x, porque é multiplicação, 15,68, dá esse número aqui. Tentar uma divisão agora, 23, 18, barra, que era uma divisão, 1,2777777 e assim sucessivamente. Então, pessoal, é assim que funciona o if, else, else if. É assim também que nós fazemos leitura de valores string, comparação de valores string dentro do Java, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, os vejo na próxima aula, ainda sobre comandos de decisão. Até lá, fiquem bem, tchau e até a próxima.